professor João Carlos Martins, que é da Federação das Cooperativas de Eletrificação do Rio Grande do Sul. Bom, conforme já foi exposto aqui anteriormente, as equações propostas pela ANEEL para o cálculo dos custos operacionais das permissionárias, baseadas em regressões lineares múltiplas, não são aplicáveis nem às próprias concessionárias do modelo. Das 20 concessionárias, as 5 maiores possuem número de unidades consumidoras maior do que a da permissionária com maior número de unidades consumidoras. E essas 5 representam 50% do total de unidades consumidoras do modelo. E, conforme exposto pelo Marcelo, existem grandes diferenças entre as pequenas concessionárias e as permissionárias que inviabilizam a utilização do modelo das pequenas concessionárias para o estabelecimento da metodologia de revisão tarifária das concessionárias, das cooperativas permissionárias. Agora aqui, o modelo, ele utilizou os dados de 20 pequenas concessionárias, das 20 menores, e aqui vocês podem ver do número 1 a 5, 5 pequenas concessionárias que possuem número de consumidores maior do que a maior permissionária. Tá? E essas 5 aqui representam 50% do total de unidades consumidoras dessas 20 distribuidoras concessionárias. Aqui é a metodologia que foi proposta, já foi apresentada pelo Tiago. Aqui nós fizemos simulação de 10 permissionárias, nós vamos apresentar os resultados aqui, de 10 permissionárias e de 5 cooperativas a serem regularizadas. Tá? Então nós temos o número de unidades consumidoras, quilômetros de rede, os valores calculados de custos fixos de distribuição e custos variáveis de distribuição e o valor da parcela B. Tá? O que nós podemos observar aqui, em relação ao que seria a parcela B atual das permissionárias, existe uma variação muito grande entre os valores. Então, se pegar, por exemplo, essa primeira permissionária séries, o valor da parcela B vai ter uma diminuição de 64,41%. E a permissionária Sercos, de Sergipe, ela vai ter um aumento de 106,95%. Tá? Então, aqui nós temos outras permissionárias, por exemplo, o caso da Sertel, que também vai ter uma redução de 61,12%. A Sersul, de Santa Catarina, uma redução de 59,98%. Isso em relação à parcela B atual delas. Nesse slide, nós podemos verificar o seguinte. Aqui está repetido os valores das parcelas B, as variações em relação ao atual. E nós temos uma outra coluna que mostra a variação da receita de fornecimento, tá? Em relação à situação deles em dezembro de 2010. Então, existe uma variação entre menos 10%, tá? No caso da Sersul, menos 45% na Sertel e 70% positivo no caso da Sercos. Tá? No caso de compra de energia, a variação é maior. Então, nós temos casos da Sertel, por exemplo, vai ter uma redução de menos 17,57%. A Sersul vai ter um aumento de 657% na compra de energia. E o caso da Ceres, o aumento na compra é de 807%, no valor da compra de energia. Então, aqui vocês podem verificar como pode uma permissionária, no caso da Sersul, sobreviver, reduzindo aproximadamente 60% o valor da parcela B dessa permissionária, reduzindo 10% o valor da receita dela, e aumentando o custo de compra de energia em 650%. Tá? Fica muito difícil. Né? Aqui nós temos os resultados, tá, para os consumidores. Então nós temos,
caso aqui, só pegando o caso, por exemplo, da Sersul, a tarifa média da supridora com maior tarifa, que no caso dela é somente a Celesc, é R$ 235,47. A tarifa média da cooperativa, de acordo com a metodologia, é de R$ 251,78. Essa tarifa média, de acordo com a metodologia, na primeira revisão tarifária, seria de R$ 161,56. Tá? Agora, em termos percentuais, como que ficaria essa cooperativa? Atualmente ela tem, a tarifa média dela é 6,93% acima da tarifa média da Celesc. Com o ajuste na revisão tarifária, ela ficaria com uma tarifa menos 19,53% em relação à Celesc. Certo? E depois, com a retirada da TE, da tarifa de energia, ela teria um aumento de mais 67,12%. Tá? Com a retirada da TE, ela ficaria com uma tarifa 43,81% maior do que a tarifa da Celesc. Tá? Isso considerando a metodologia com a TUG cheia, conforme foi proposto na nota técnica. Certo? Então vocês podem ver a grande variação que vai existir aqui. Ó. Na primeira revisão, o ajuste vai ser de menos 19,53%. Certo? Na segunda, na próxima revisão, no final da revisão, ela vai ter um aumento de 67,12%. Aqui vocês podem verificar a grande variação que vai existir. Ó, tá? Da situação atual, tá, para a situação com a retirada da tarifa de energia. No caso da Serco, vocês podem ver, a situação atual dela ela é 12% maior do que a supridora dela. Ela vai passar a ter uma tarifa 101% maior. Tá? No caso da Sersul, a tarifa dela, aqui, ó, no caso da Sertel, por exemplo, hoje é menos 6,34%. E vai passar a ter 32,2%. Tá? E podemos verificar as outras cooperativas também. Tá? Agora, as cooperativas a serem regularizadas no processo de revisão. Isso aqui não precisaria nem ter feito a simulação para o caso daquelas que, pelo Sincor, não apresentaram razoabilidade, porque os critérios propostos são muito mais restritivos. Tá? Então nós podemos verificar aqui a Coopernorte e a Coopersul, que pelo Sincor não apresentou razoabilidade, por essa nova metodologia fica muito mais difícil ainda. Tá? No caso aqui, estão apresentados os resultados, o valor da parcela B, o resultado das simulações, a variação da receita de fornecimento e a variação da energia comprada. Tá? E, nesse caso, a metodologia ela estabelece que para as cooperativas a serem regularizadas, seria necessário que elas tivessem até 20% da tarifa dela média, assim, até, no máximo, 20% da tarifa da supridora. Então, no caso da Coopernorte e da Coopersul, vocês podem verificar aqui. Ó, o aumento foi de 64% no caso da Coopernorte e de 51% no caso da Coopersul. Tá? Agora, aplicando a resolução normativa ANEEL 243, tá, que não foi contemplada na metodologia proposta para as permissionárias, aí a situação fica muito pior. Tá? Então eu vou passando aqui os slides e vou mostrar aqui um... Deixa eu pegar um anterior. Se puder encaminhar aí para as suas conclusões, por favor. Só para concluir. Aplicando a resolução 243, que foi esquecida na metodologia, por exemplo, no caso da Sersul, na primeira revisão tarifária, ela teria um ajuste de menos 52,98%.
Ou seja, os cooperados e os consumidores da Sersul, elas teriam uma tarifa, na primeira revisão tarifária, 50% abaixo da tarifa da Celesc. Sendo que esses cooperados, essa cooperativa ela é subsidiada pelos consumidores da Celesc. Tá? Como justificar isso para esses consumidores depois? E depois, na próxima revisão tarifária, no segundo ciclo, o aumento seria em torno no final de 95,92%. Tá? Então, numa revisão tarifária, é feito um reajuste de menos 53% e no próximo de mais 95%. Tá? Teria mais coisas para apresentar, mas o tempo está esgotado. Obrigado.